Acho que ao longo dos anos a internet, e não só a internet, várias atividades cotidianas exigem a entrega de dados pessoais. Então, por exemplo, quando a gente vai à farmácia, quando a gente vai ao supermercado, a gente costuma dar o CPF ou algum dado a respeito da nossa fidelização em relação àquele estabelecimento. Isso acabou gerando, ao longo do tempo, uma naturalização da entrega desse tipo de dado, desse tipo de informação pessoal. O Brasil precisa que as pessoas interessadas e as não interessadas sejam educadas em o que é privacidade, o que é proteção de dados pessoais e qual o impacto que isso pode ter, tanto no âmbito individual quanto coletivo. O primeiro passo a gente já deu, né, que é a aprovação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Era uma peça faltante e importante, no sentido de estabelecer quais são as regras do jogo, aquilo que deve governar o fluxo das nossas informações, mas para além dessa lei fria, abstrata, a gente precisa colocar ela em movimento. Quais as ferramentas nós podemos utilizar para construir uma cultura de proteção de dados e, ao mesmo tempo, uma governança de dados no país? Essa construção ela vai ser possivelmente regulada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda vai ser constituída, mas ao mesmo tempo que isso é feito, cada organização em cada setor, a academia, setor privado, terceiro setor, setor público, podem olhar para dentro da sua própria casa e tentar desenvolver, a partir de uma perspectiva regulatória, métodos e procedimentos que possam contribuir para uma cultura de governança, para uma cultura que crie raízes dentro de cada organização em relação à proteção de dados. E aí realmente uma mudança que ela vai ser ampla e estrutural, mas tudo, na minha visão, começa com a educação das pessoas e alguns entes têm um papel muito maior nisso. Escolas, universidades e a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que uma das suas atribuições é desenvolver a Política Nacional de Privacidade e Proteção de Dados, que inclui a parte da educação. A parte do governo, ver quais são os órgãos, ministérios, entre outras coisas, que vão ter que estabelecer uma política pública para isso. Isso não vai envolver só a nossa Autoridade de Proteção de Dados Pessoais, o papel de fiscalização disso, mas até mesmo, por exemplo, do próprio Banco Nacional de Desenvolvimento Social, como que ele pode induzir agentes econômicos que teriam essas boas práticas. Basta a gente pensar num Plano Nacional de Internet das Coisas, onde a própria linha de financiamento poderia pautar isso e trazer critérios de elegibilidade que compreenderiam esse esforço por parte dessas organizações de mostrar compromissos de privacy by design, entre outras coisas. Da parte do próprio setor privado, justamente internalizar esse discurso de privacidade e proteção de dados pessoais e colocar isso como um diferencial competitivo, reputacional e assim por diante. Um dos pontos que a lei coloca é o direito de portabilidade. Então eu, enquanto titular daquele dado, posso pegar os meus dados e migrar para uma outra plataforma ou serviço onde eu me sinto mais confortável nesse sentido. Do ponto de vista da academia, a gente precisa pensar como que produções de pesquisa, sobretudo com evidências empíricas, vão mostrar o quanto que essa lei está sendo bem aplicada ou não e assim por diante. Por parte do terceiro setor, também atuar até do ponto de vista de litígios estratégicos, como por exemplo já tem acontecido no Brasil com uma ação civil pública relacionada a reconhecimento facial, de transformar esse texto da lei em algo compreensível que impacta a vida do cidadão no dia a dia. A gente compreendendo esse desafio que está relacionado a entender, compreender como usar e manusear essas ferramentas na lei, vai justamente contribuir para que a gente possa criar uma cultura mais amadurecida. Acho que o Brasil precisa começar a se conscientizar e prestar atenção nas consequências da entrega dessas informações e o valor da privacidade nesse novo contexto. Então acho que esse é um esforço que deve partir não só das empresas que estão oferecendo serviços que dependem de dados, como também das escolas, do governo, da sociedade civil e também da academia, de fazer essa discussão no debate público chegar até a mobilização e a conscientização de todos. Eu acho que para a formação de uma cultura de proteção de dados pessoais a gente precisa pensar nesse esforço multissetorial que coloque efetivamente essa lei em movimento.